Gente, eu tenho 36 anos. Quando eu saí do armário, pra mim mesmo, eu tinha 15. Quando eu saí pros meus amigos, eu tinha 18. Cheguei, era muito mais complicado naquela época. Mas não só isso, porque ser nerd era também muito mais difícil naquela época. Oi gente, meu nome é Marcel Nadali e esse é o primeiro vídeo da minha série Gay Nerd. Quem for mais velho provavelmente vai entender o que eu tô falando nesse vídeo. Até muitos anos atrás, nerd era um xingamento, não tinha outra opção, era um bullying. Gastar dinheiro com HQs era coisa de gente, era de perdedor, assim, gente marginal, gente que não tinha amigos, que ficava colecionando quadrinhos. A palavra nerd só virou uma coisa mainstream lá pros anos 2000, mais ou menos, quando começaram a surgir os primeiros filmes de super-heróis, você teve X-Men, depois você teve Homem-Aranha, Hollywood entrou na onda, e aí ficou fácil dizer que você tem orgulho de ser nerd. Enfim, ser nerd e ser gay eram duas coisas muito solitárias na época que eu era adolescente. Eu não tinha outras pessoas com quem eu pudesse conversar sobre isso, sobre as duas coisas, na verdade. Não tinha internet, enfim, era uma outra época. Mas aí, a gente acelera esse filme, pula pra minha faculdade, já tô fazendo jornalismo, enfim, já tô fora do armário, tô bem resolvido, namorando, amigos. E eu começo a notar uma coisa bem engraçada. A maioria dos meus amigos gays também eram nerds. Tem uma frase muito famosa que diz que gays têm duas famílias. A família que a gente nasce e a família que a gente escolhe, que são os nossos amigos. E eu não escolhi só a minha família, eu escolhi quem ia ser meu player 2, quem ia ser meu player 3, quem ia ser meu player 4, eu escolhi as pessoas que iam jogar RPG comigo, as pessoas que iam jogar Catan comigo. Mais ou menos nessa época aconteceu uma coisa muito bacana. É a minha revista de quadrinhos favorita na minha coleção. Não é a minha história favorita, mas é a minha revista favorita. E tem um motivo, que é porque teve uma carta minha publicada nessa revista. A história é mais ou menos o seguinte: nessa época a revista do Demolidor também publicava as histórias do Justiceiro. Era o melhor dos mundos. Você tinha o Demolidor do Brian Michael Bendis, que é amor, e o Justiceiro do Garth Ennis, que foi o melhor escritor de Justiceiro. E aí tinha uma história chamada As Ruas de Laredo, que era na qual o Justiceiro fazia uma parceria com um xerife de uma cidade pequena, e incidentalmente esse xerife era gay. E o mais bacana é que no meio da história, o Justiceiro conversa com esse xerife a respeito disso e conta algo mais ou menos parecido que na época da guerra, ele conheceu um casal de fuzileiros navais que se amava e estava disposto a dar vida um pelo outro, e eventualmente eles fizeram isso. Então ele aprendeu a nunca julgar um soldado pela orientação sexual dele. Aí só pra dar um contexto, assim, essa história é de foi publicada em 2004 no Brasil, então ela é de 2003, provavelmente nos Estados Unidos. Então você imagina, nessa época ainda estava vigorando nos Estados Unidos o Don't Ask, Don't Tell, que era aquela política interna das Forças Armadas dos Estados Unidos em que os homossexuais não podiam se assumir. Eles poderiam fazer parte do exército, mas não podiam falar que eram gays. Don't Ask, Don't Tell só acabou em 2010 com Obama. Então, abordar isso numa história em quadrinhos era uma coisa muito progressista na época. Bom, enfim, aí eu li, o que eu fiz? Fui lá e mandei uma carta pros caras. Gente, a carta é horrível, tá? Eu reli agora, tá? Por favor, não me julguem. Ela é super, super séria e tal. Sempre pensei em escrever para elogiar o fantástico trabalho de Bendis. Agora, finalmente, sento-me na frente do computador com a intenção de mandar este e-mail, mas meu assunto é outro. Eu queria simplesmente expressar a minha satisfação pelo modo como Garth Ennis incluiu e desenvolveu o personagem do xerife homossexual Southall na série do Justiceiro. Eu acompanho quadrinhos desde os 10 anos, sou assumido desde os 18, e conheço mais uma porção de gays que também é fã de HQs. Eu acho bacana que a Marvel, mesmo em um país conservador como os Estados Unidos, esteja cada vez mais trabalhando um tipo de abordagem sobre a homossexualidade que raramente a ficção sabe dar, longe de estereótipos e preconceitos. É isso aí. Valeu mesmo e espero que a história tenha repercussão também no Brasil, um país menos conservador, porém mais machista. Agora você vê a ironia da história toda, né? Eu falando que o Brasil era um país menos conservador, mal sabia o que o futuro esperava pra gente, né? Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tava super feliz que minha carta tinha sido publicada, tava orgulhoso. E aí, do nada, um carinha veio me procurar no Orkut. Sim, porque era a época do Orkut, enfim. Ele me mandou uma mensagem perguntando: você é o Marcel Nadali, o cara que escreveu pra revista do Demolidor sobre a história do Justiceiro? Eu falei: sim, sou eu mesmo, André Mello. Não, eu falei pra ele: não, sou eu mesmo que escrevi, e a gente começou a conversar, a gente ficou amigo. Uma graça, virou um mini crush meu naquela época, mas nunca aconteceu nada. E recentemente, inclusive, a gente até se reencontrou no Facebook esses dias, voltamos a se falar, estamos amigos, etc. Meu namorado vai ver esse vídeo, vai ficar puto, eu já vou perder meu namoro no primeiro vídeo do canal. Mas falando sério, a moral da história não foi eu ter conhecido esse cara e ele ser bonitinho ou não. A moral é que eu conheci alguém que tava na mesma situação que eu tava. Alguém que também era gay, também era nerd, não tinha muitas pessoas com quem conversar sobre esse
esses dois assuntos, era alguém que estava lidando com as mesmas questões que eu estava lidando. Então, isso foi o mais legal, na verdade. São dois assuntos que eu tenho muito orgulho, que são muito importantes pra mim. Eu gosto de ser gay, gosto de ser nerd, tenho orgulho das duas coisas, e eu acho que tem muita gente na mesma situação que eu aí. Então, o objetivo dessa série de vídeos é conhecer essas pessoas. E ó, essa série de vídeos não é só pra quem é gay e nerd, tá? Ela é pra quem é gay, mas não é nerd, ou pra quem é nerd, mas não é gay. A gente tá numa época tão bizarra, tá todo mundo brigando, todo mundo se desentendendo. Eu acho super importante a gente encontrar as coisas que a gente tem em comum e deixar de lado um pouco das diferenças. Que bonitinho, que positivo. Quem vê pensa que você é uma boa pessoa. Então é isso, gente. Se você curtiu esse primeiro vídeo, dá um like, comenta, me escreve, manda mensagem no Facebook, manda e-mail, manda um scrap no meu Orkut, se o Orkut estiver funcionando ainda. Importante a gente conversar, tá bom? Eu volto semana que vem, cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Então, gente, vou guardar meu gibi. Na verdade, tem uns sacos plásticos que você compra que são mais oficiais pra isso, que já vem no formato, mas gente pobre não tem, aí a gente compra saco plástico mesmo e faz isso aqui com durex. Essa é a minha coleção. Tem mais duas, tem aqui essa outra aqui. Ai. Aqui tem umas coisas bem velhas, aqui tem tipo, da época em que abriu. Oi, abriu. Lembra quando vocês publicavam gibi? Que saudade. E a coleção, o Demolidor tá aqui. São 8, 5, 6, 7...